Olá pessoal, vamos começar o módulo 4. O módulo 4 que são as buscas de informações, certo? E depois de ter passado do módulo 3 sobre Metasploit, que nós iremos utilizar nessa aula, vamos passar para o módulo 4, busca de informações, tá? Bem, busca de informações é extremamente importante, tá? Porque é o momento do qual a gente tem informações a respeito do teste de intrusão propriamente dito, como também das vítimas ou os alvos. Tá? É importante nessa etapa a gente ter conhecimento principalmente de protocolos de rede, endereços de rede, rotas, por exemplo, e também de algumas ferramentas de rede. Tá? Por que a gente tem que ter conhecimento de protocolo? Porque se eu vou obter informações da rede de computadores, seja ela interna ou externa, quer dizer, WAN ou LAN, eu preciso entender como ela funciona. E protocolos são regras. Regras de como funciona. Por exemplo, o protocolo TCP da camada 4 trabalha no controle de transferência. O protocolo UDP trabalha nos datagramas de usuários. E assim por diante. Uma comunicação em rede, ela depende de 3 itens. O primeiro deles é protocolo. O segundo é endereçamento. E o terceiro é portas. Tá? Eu digo, mas não necessariamente nessa ordem. Mas esses 3 itens são fundamentais: protocolo, endereçamento e porta. E sobre esses 3 itens eu tenho aqui endereçamento, eu tenho protocolo, e rotas e ferramentas de rede. E claro também as portas de comunicação, porque nas portas é onde eu vou ter as informações dos quais eu preciso para me dizer que tipo de serviço tem determinada máquina ou determinada rede, ou está funcionando determinada rede. Tá? Então é considerado por muitos a busca de informações uma das melhores etapas, tá? Porque eu tenho informações da minha rede inteira, tá? Ou da vítima necessariamente. Então é muito importante, é uma etapa intuitiva, tá? Requer, claro, conhecimentos e alguns termos técnicos, nós iremos ver algumas ferramentas inclusive, como esses conhecimentos voltados para a comunicação em rede de computadores, com protocolos, endereçamento, rotas IPs, tipos de IP classe A, classe B, classe C. IP classe A eu tenho da faixa que começa com 10, IP classe B eu tenho um 7216 até um 7231, e como endereços classe C, que é os mais conhecidos popularmente, que é o 91268, tá? Desse tipo de classe, como também máscaras de rede. Enfim, eu preciso dessa bagagem de rede de computadores para obter o maior número de informações e entender o que está se passando na rede. Eu vou estar passando para vocês alguns desses itens no decorrer das aulas, tá? E só um detalhe, eu deixei esse último tópico aqui para você ter paciência um pouquinho e procurar por mais detalhes, mais diversos detalhes que você obter durante os resultados, tá? Nós vamos usar algumas ferramentas aqui que você pode, que eu vou estar explanando algumas delas, mas procure conhecer um pouquinho sobre cada um desses resultados. Claro, do resultado, porque o resultado dos meus scanners aqui pode ser um. Você pode estar fazendo um scanning um ativo ou um passivo na sua empresa, nos seus servidores ou na internet, no caso dos passivos, e você pode ter outros tipos de resultado. Então são muitos detalhes que é bom a gente ter paciência e procurar os detalhes respectivamente. Tá? Lembrando que todo o resultado de uma busca de informação, pessoal, é detalhe importantíssimo. Tem que ser buscado, tem que ser entendido, tá? Para que possa, assim, o maior número possível usufruir das informações que você vai ter. Tá? Eu coloquei uma dica aqui no final, que no módulo 2, para você deixar o alvo pronto. Tá? No módulo 2, vocês viram que é criando um ambiente para o teste. Tá? Eu já tenho um ambiente pronto aqui, como a gente viu, então revise lá um pouquinho, se você não lembra, do ambiente de teste já pronto, porque a gente já vai começar a utilizá-lo. Bem, então sobre as buscas de informações, eu tenho 2 tipos de busca de informações. Tá? 2 tipos assim, que se pode se distinguir como duas categorias de busca de informações. A primeira delas se chama Passive Information Gathering, tá? E a segunda, Active Information Gathering. Existe também a Semi-Passive Information Gathering, tá? Que é uma mesclagem entre passivo e ativo, é uma semi-passivo. O que é o Passive Information Gathering? É o seguinte: digamos que você quer procurar informações de determinado alvo, determinado computador, por exemplo, mas você não quer de maneira alguma que seus protocolos de rede,
que seus pacotes de rede, a rede funciona através de pacotes, passem por essa determinada vítima, por esse determinado alvo que você vai fazer o scanner. Ou seja, você vai usar todo o meio ao seu redor, menos um acesso direto àquela vítima específica. Então eu chamo isso de busca de informações passivas. Eu coloquei aqui nesse processo, eu tenho informações sem ter o acesso ao sistema, tá? Sem necessariamente eu enviar pacotes, eu enviar comunicação, a sincronização, ou pedir uma confirmação da rede para esse alvo específico. Eu chamo isso de Passive Information Getting. E eu tenho também, claro, a internet. Eu posso pesquisar, usar a internet. Sabe que a internet, principalmente o Google, tá, pode ser usado para obter informações do alvo. Existe uma técnica chamada Google Hacking, onde você obtém informações de alvos, como portas, informações, etc., sem nem mesmo enviar pacotes para a vítima, né? Você utiliza o próprio banco de dados do Google, certo? Enfim, esse é o modo passivo, ou mesmo informações sobre o sistema em uso. Tá? Então, só resumindo, o modo passivo eu tenho a informação que for, ou a metodologia de buscar o maior número de informações sem trocar pacotes, sem ter comunicação com a vítima, sem ter nada com ela. Ou seja, utilizar outros mecanismos para trazer essas informações para a gente. Tá? E, além do passivo, eu tenho o que a gente chama de ativo. O ativo é um dos mais utilizados, porque o ativo eu não uso outros meios como passivo. Eu vou direto o alvo ou a vítima. Eu quero fazer um scan, obter informações, por exemplo, eu vou direto à vítima. Ó, já tenho o endereçamento dela, já sei onde ela fica, eu vou tentar aqui obter informações diretamente para ela. Então vai existir trocas de pacote. Tá? Então nessa etapa da comunicação eu diretamente com o sistema alvo, com tráfego direto. Tá? Vale salientar aí que eu vou ter troca de pacotes, tá? E claro, eu vou poder ser descoberto. Tá? Mais na frente eu vou mostrar para vocês alguns scanners avançados, por exemplo, de utilizar o método zumbi de uma ferramenta chamada Nmap, por exemplo, para a gente fazer os scanners, ou até o próprio Stealth Scanning, né? o Stealth Sim Scanner do Nmap, por exemplo, para a gente escanear de forma invisível. Tá? Mas muito cuidado no modo ativo, porque se eu troco pacotes com a minha máquina alvo, ela pode guardar as informações dessa troca comigo. Tá? Embora o modo ativo é extremamente utilizado, certo? E eu tenho como medir o maior número de informações possíveis, porque eu tenho um acesso direto, só depende das minhas ferramentas, não de outras, como o modo passivo, só depende das minhas ferramentas, eu corro esse risco aí de ter essa forma de detecção. Para quem não sabe o que é IDS, Intrusion Detection System, Intrusion Prevent System, sistema de detecção de intrusão e sistema de prevenção de intrusão. Tá? São sistemas voltados para a detecção, tá, de todo tipo de ataque ou teste. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for utilizar o modo ativo. E sobre o modo passivo, tá, eu preparei alguns detalhes aqui que a gente tem que pesquisar mesmo. Grande parte do modo passivo eu vou utilizar mesmo a internet mesmo, não tem jeito. Tá? Ou então ferramentas que me levem à internet a obter informações, ou até propriamente o Google para ter informações. Já que eu vou utilizar no modo passivo outros meios para me dar informação, eu preciso, claro, de outros meios, como a internet é bem mais flexível nesse caso. Aí você deve estar se perguntando, mas e se eu conseguir informações da minha vítima de acordo com outra máquina, um exemplo? Tá? Aí eu vou ter dois exemplos, o modo ativo, que eu vou ter informações de uma máquina, depois dela o modo passivo para obter informações do meu alvo. Tá? Então, como a gente viu, o modo passivo, eu tenho informações sobre os alvos sem conectar, entre aspas, aí, aos mesmos, ou seja, vou usar outros mecanismos, outras máquinas ou outras redes para se conectar. Eu coloquei 3 ferramentas aqui, inclusive uma delas é via web, você pode utilizar outras, é claro. Vale salientar que todas essas informações estão registradas no LACNIC. Para quem não sabe o que é LACNIC, é o nosso órgão principal aí da América Latina, da registro de domínios. Nós temos no Brasil o registro.br e na América Latina eu tenho a LACNIC. Tá? Então o whois é um comando bem simples, tá? bem fácil. Vou já abrir aqui o terminal para gente. Eu vou utilizar aqui, para quem não usa muito Linux, eu já estava mostrando durante as aulas,
E eu até recomendo para você acessar o curso Linux Profissional, que vai mostrar muitos comandos sobre Linux para você entender um pouquinho, por exemplo, os manuais que eu vou mostrar agora e vários outros comandos. Tá? É um curso mais em conta, para você estar aprendendo como é que é o meio profissional do Linux. Tá? E até recomendar para você entrar nesse curso de intrusão sabendo um pouquinho de Linux. Tá? E para quem não conhece, o comando main, certo? É o comando manual, e comando who, tá? Is é o comando que eu quero, tá? Saber o manual dele, certo? Conforme a gente está vendo aqui nos slides. Então eu vou dar aqui main whois, aí eu tenho aqui client for the whois directory service. Whois, na verdade, se você traduzir o pé da letra, significa quem é, tá? Então um cliente e um diretório de serviço para saber quem são, ou seja, quem é os nossos alvos, as nossas vítimas. Eu tenho aqui uma interpretação de vários tipos de comando e várias formas de usar. Tá? Recomendo você estudar um pouquinho aí sobre o whois. Ele é muito simples de estar utilizando, whois, por exemplo. Tá? E o site que eu quero. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uol.com.br, tá? Para ele obter informações necessariamente do UOL para mim. Tá? Opa, foi muito rápido, você pode perceber que é muito rápido. Depois que eu terminei o comando, ele dá informações de onde que eu obtive essas informações, do mic.br, tá? Que é um órgão também do registro.br, um órgão brasileiro. E eu tenho aqui, ó, o UOL, Universo Online, né? Eu tenho o CNPJ, certo? Quem é o responsável por esse cara? Eu tenho alguns contatos. Se você já registrou algum domínio no registro.br nos órgãos brasileiros, você vai perceber que são as letras, né? Ele representa através de letras, certo? E eu tenho algumas informações importantes também. A gente pode passear aqui para as informações ruins. Pode encontrar, pelo menos, por exemplo, endereçamentos, olha só. Endereçamentos. Aqui respondem pelo uol.com.br. Eu tenho também algumas datas, tá, de registro, por exemplo. Foi registrado dia 9 de junho, por exemplo. Perdão, criado dia 24/4/1996. Tá, inspirou em 24/4/2013. Foi mudado em 10/4/2013. Ainda está publicado até essa data de hoje, tá? Voltado para esse endereçamento. E eu tenho esse primeiro endereçamento dia 6/9/2016, como também esse endereçamento 6/9 também de 2016. Eu tenho aqui alguns tipos de contatos administrativos, tá? Você pode mandar e-mails, por exemplo, etc, para obter informações sobre esse cara. E a partir de agora, eu vou limpar aqui a tela usando o comando clear aqui embaixo, tá? Você pode testar qualquer site, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, Globo, por exemplo, .com.br. Então tá aí, ó, tem várias informações a respeito da Globo, Globo Comunicação, Participações S.A., CNPJ, quem é o responsável é Regina Sampaio, certo? Aonde está hospedado. E por aí vai. Você pode testar vários e vários domínios. Em alguns casos você vai conseguir até telefone, por exemplo, do contato, e-mails, por exemplo, responsáveis por isso, tá? Aí você pode ir pesquisando em qualquer tipo de site, por exemplo, headset.com.br, tá? E por aí vai, certo? Aí você me pergunta, poxa, mas eu quero escanear alguma máquina, respectivamente, que esteja na minha rede local, tá? Se ela tiver um domínio, tá? É possível que você traga informações sobre ela, tá? Mas de forma passiva, as informações elas são mais diretamente voltadas para a internet mesmo. De qualquer forma, eu tenho muitas informações aqui. Tá? Eu costumo dizer que o seu começo de qualquer tipo de scan é a forma passiva, para depois você conseguir endereçamentos das vítimas, tá? E assim, claro, fazer os testes passivos. Tá? Nesse exemplo que a gente acabou de passar aqui do UOL, por exemplo, e que eu tenho aqui os endereçamentos, tá? Do uol.com.br, tá? Listados aqui. Aí eu obtenho aqui esse endereçamento, essas informações de modo passivo, eu passo para o modo ativo com endereçamento, tá? Eu posso, se você não tiver encontrado o IP, você pode usar a ferramenta NSLookup. Vou dar um main nela aqui também. NSLookup. Tá aí. Ele vai fazer uma pesquisa na internet que gera servidor de nomes de forma interativa. O que é o NSLookup? Eu trazer o endereçamento direto de determinado site, tá? Quem que responde por ele,
certo? Eu tenho aqui o endereçamento, por exemplo, do R7, é o 204.12.69.11 e por aí vai, tá? Eu posso testar vários outros endereços aqui, 186, 192, 82, 163, e existe também alguns sites, por exemplo, Facebook, que ele não responde só por um endereço, responde, nesse caso, responde por um endereço. Se eu for fazer o teste novamente, eu vou perceber que outro endereço pode estar respondendo por ele. Olha só, na minha primeira pesquisa deu 31.373.36, na segunda já deu 173.252.90.36. A gente pode perceber que é bom fazer o scan mais de uma vez, porque a gente vai descobrir que ele está hospedado em vários outros locais como resposta de endereçamento. Então, por exemplo, o Google já te dá vários endereçamentos de uma vez só, ó, vários endereçamentos. O Google tem 16 milhões, mais de 16 milhões de requisições por segundo, tá? Então é praticamente impossível aí um cara responder por um endereçamento só, que existem vários e vários e vários endereçamentos, certo? Então o Wiz é muito interessante treinar ele. Outro cara que eu deixei aqui foi o Netcraft. Netcraft é interessante, pessoal. Vamos lá no navegador. Tá aqui o endereçamento dele, eu também deixei nos slides, tá aqui, ó. searchdns.netcraft.com. Ele é muito interessante, porque a partir dele eu posso já fazer algumas pesquisas, por exemplo, em alguns sites, tá? Vou usar primeiro aqui o UOL, que eu utilizei anteriormente. Vou pesquisar aqui, tá? Deixa ele mostrar algumas informações para mim. Direitinho. Pode demorar um pouco, depende da internet. Pronto, ele já exibiu aqui para mim, ó. UOL, melhor conteúdo, etc. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra gente, pronto. Aí eu tenho aqui o UOL, maior provedor de acesso à internet, informações, endereçamentos, tá? Questões de e-mails, DNS, Elot, por exemplo, home.uol, ruiz.com.br, a organização servidora, mic.br. Eu tenho informações aqui, ó, histórico de hosting, questão de endereçamento. Eu tenho o nível de segurança, tá? Questão de se tem exploits, se não tem exploits. Enfim, muitas e muitas informações você pode conter nesse pequeno site, tá? Ou você pode utilizar ele para qualquer outro tipo de endereços também durante os seus testes. Aí já escaneei aqui o Globo.com, por exemplo, trouxe várias outras informações, tá? Lembrando que eu estou fazendo esse scan em forma de teste, tá, gente? Se você for escanear algum site específico, local, da sua cidade, por exemplo, um site menos popularmente conhecido, você vai perceber que os resultados são bem mais abrangentes durante o nosso teste, tá? Então eu sugiro a você fazer alguns testes na sua empresa, para o site da sua empresa, o site do qual você vai fazer seu teste de intrusão, por exemplo. Enfim, busque sempre ter informações, buscar assinar papéis e documentos, por exemplo, que lhe permitem fazer esse tipo de teste. É importante, tá? Para a gente estar bem identificado aí com o tipo de teste que a gente for fazer, tá? Lembrando que o teste de penetração ou de intrusão, né, ele pode ser feito dentro do ambiente interno ou externo, tá? O ambiente interno, que você já trabalha na empresa, o ambiente externo é quando você faz o teste de forma de consultoria, certo? Então, continuando aqui, tá aí várias e várias informações que eu posso ter aí, ó, o uso de CSS, o tipo de documento, HTTPS, compressão, status da web, galerias, ferramentas, etc. Eu posso ter muitas informações, tá? Então fica aí esse site legal aí para você fazer os testes a respeito do modo passivo, tá? E além disso eu tenho o NSLookup, né? O NSLookup eu já mostrei para vocês. Eu já estou nele aqui, na verdade, né? Que traz pra gente o endereçamento da um determinado servidor que está na internet, tá? Por exemplo, eu posso escanear o escolahacker.com.br também, só como exemplo aqui, tá aí, ele me dá dois endereçamentos que respondem ao escolahacker.com.br, tá? Tem o terceiro que tem o 42 e o 43 aqui, 157 e 157, tá? Lembrando que seus resultados devem estar associados ao seu DNS, tá? Aqui vai mostrar o seu DNS, se porventura não estiver mostrando. No meu caso aqui é como se o DNS ele pergunta para mim mesmo, no meu caso no roteador sem fio, mas aqui pode mostrar o teu DNS também, isso aqui é normal, tá? Então esses, pessoal, são exemplos de scanners passivos, tá? Outro exemplo também
que eu posso estar colocando para você, vou dar um exit aqui, vou limpar a tela. Eu comando host, por exemplo, comando host flow.com, tá? Ele já me mostra o endereçamento direto, tá? É um exemplo de um host passivo, certo? Eu já pode fazer direto também com qualquer tipo de site, tá? E vai lembrar, claro, que você precisa estar conectado na internet para os resultados estarem sendo mostrados. Outro comando bastante interessante também é o comando dig, tá? Nem dig, vamos conhecer ele um pouquinho. É um utilitário de DNS, tá? É muito usado também, certo? Para fazer alguns tipos de scanners de modo passivo, tá? E a sintaxe é muito simples também. Eu vou colocar aqui globo.com, dig espaço globo.com. Ele vai mostrar várias informações a respeito desse cara, tá? Como também o endereçamento, tá? E você pode usar, enfim, desde que seja um site, por exemplo, ou tá? O terminal para buscar informações, tá? Como host, como dig, como a gente viu aqui nessa aula de hoje, tá? Lembrando que você pode usar qualquer outro tipo de ferramenta desde que seja um modo passivo, tá? Modo passivo, eu gosto de dizer, como eu disse para vocês, é um modo mais simples, mais direto, mas eu posso obter muitas informações relevantes também. E então vamos ao modo ativo de busca de informações, tá? Lembrando que o modo ativo eu acesso diretamente a minha vítima, o meu alvo, certo? Sobre o modo ativo, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre o Nmap, tá? O Nmap é uma ferramenta extremamente utilizada, é um scanner de portas, certo? A sua instalação é muito simples, ele já vem com Kali, mas se você desejar instalar na sua máquina, aí, no seu Linux, por exemplo, apt-get install Nmap, tá? Você vai instalar o Nmap perfeitamente, como também ele já vem na distribuição Kali, tá? Que você viu lá no nosso testezinho, no nosso módulo 2, que é desenvolvendo o ambiente de teste, tá? Então o Nmap, pessoal, é interessantíssimo. A gente aprendeu um pouquinho do Nmap, tá? Vamos ver o manual dele aqui. Tá aí, ó, ferramenta de exploração de rede, rastreamento de segurança e portas, tá? É uma das melhores ferramentas para se fazer isso. Na verdade, eu falar de buscas ativas aqui de informações, não falar do Nmap, né? Enfim, já é uma aula que praticamente não pode faltar o Nmap, tá? Eu tenho que falar desse cara, tá? O seu manual ele é bastante extenso, tá? Tem muitas e muitas informações, certo? É bom a gente testar todos eles. Você pega e testa cada um desses itens aqui. Eu vou passar alguns scanners chaves para vocês, principalmente para você ter informações, tá, muito mais relevantes. O scanner padrão do Nmap, pessoal, tá? É Nmap espaço endereçamento, tá? Esse endereçamento é uma máquina que eu tenho aqui, tá? Que eu deixei no nosso ambiente virtual, tá aqui um XP, por exemplo, tá? Eu vou escanear ela usando um Nmap normal, sem nenhum tipo, tá? Nenhum tipo assim de opções a mais, Nmap direto, tá? Já é uma máquina XP preparada, tá? Vamos obter os resultados dela direitinho aí, certo? Então tá aí, ele já me deu alguns resultados. Você percebe que ele foi rápido, aproximadamente 28 aí de latência, né? O tamanho do resultado foi em 20 segundos, certo? Então é uma máquina local, tá aqui a minha interface de placa de rede, certo? E eu tenho aqui o resultado do scanner, ele filtrou 998 portas, não mostrou na verdade. E eu tenho aqui, ele obteve duas portas, ó, 139 e a 445. Você percebe que é um scanner rápido, tá? Um scanner simples de obtenção de portas, tá? Mas o Nmap é muito mais do que isso. Nós vamos aprender ele. Deixa eu voltar ali aqui no manual para te mostrar. Ó, ele tem a opção de WASM, que eu vou mostrar mais tarde. O T4 também, questão do IPv4, por exemplo. Enfim, e uma infinidade de opções. Ok, o sumário de opções. Você vai perceber que ele tem muitas opções para a gente testar. Por exemplo, list scan, só fazer a listagem simples dos alvos, por exemplo. O SP, para a gente fazer um scanner só de ping mesmo, fazer uma varredura direta de ping, tá? Muitos scanners, técnicas de scanner mais avançadas, por exemplo, ó, o scanner no TCP, na flag, né? Na flag do TCP de sincronização, na flag do TCP de ACK, tá? Para você que não lembra aí, o TCP ele tem várias flags, várias bandeirinhas que informam dentro do protocolo como é que está o estado da comunicação, tá? E uma delas
O mais importante é a de sincronização, quando eu tenho comunicação direta já com a máquina, e o de OCKzinho, que é o Acknowledgement, que é a confirmação, tá? São caras bastante importantes. Tá? Ele tem aqui uma opção de você escanear as flags também, certo? Aí eu tenho, enfim, uma infinidade de opções. Então eu tenho aqui o tracinho P. Eu posso colocar uma faixa de portas, né? Por exemplo, se eu colocar só traço P22, eu vou escanear 22, que é SSH, um exemplo. Eu posso colocar traço P de 1 até 65.535. Todas as portas aqui, né, que ele vai escanear. Eu posso especificar portas UDP, tá? Ou então portas TCP de 20 a 25, por exemplo, 80, 139 e 80, 80. Eu posso estar especificando, tá? Para a gente obter informações mais detalhadas, pessoal, dos nossos scanners, eu preparei alguns scanners bastante chaves aqui, muito importantes para a gente já ir testando, tá? Para obter o maior número de informações. Lembrando que nós estamos no modo ativo de obter informações, tá? O modo que eu recomendo utilizar é o SS, tá? De scanner. Por quê? Porque o SS ele é o scanner do TCP de sincronização, tá? Esse cara é muito importante, porque todo computador ele faz a sincronização. Ou ele está respondendo, tá? Ou confirmando, ou ele está pedindo uma sincronização. Então esse scanner aqui, com a máquina ativa, tá? Ela vai dar resposta. Ela tem que dar resposta porque no TCP ela trabalha na camada 4. Toda máquina para ter comunicação tem que ter um modelo OSI e o modelo TCP/IP como padrão do conjunto de protocolos. E ela tem que ter as flags TCP. Afinal de contas, o TCP está na camada 4, então ele comunica nas 3 camadas superiores, nas 3 camadas inferiores, que é física, enlace e rede, e as superiores, que é seção, apresentação e aplicação. Essas 7 camadas, no meio ali delas, né, na quarta camada, entre as 3 superiores e as 3 inferiores, eu tenho a camada de transporte, então eu tenho que passar pela camada de transporte. Tá? Um pacote ele não vai sem não estar na camada de transporte. Certo? Então, ele tem que ter a sincronização ou tem que ter a confirmação. Então, para a gente ter um scanner mais efetivo, obter informações, a gente preparou, por exemplo, o SS. O SS é extremamente interessante. Tá? Como também o traço PN. O traço PN, pessoal, é outro cara importante, porque ele evita de pingar a máquina primeiro. Tá? Quando ele vai fazer o scanner, ele pinga a máquina, para ver se a máquina está ativa ou não. Essa opção eu desativo, eu falo para o Nmap, escaneia para mim determinada vítima, mas só que não faça o teste de ping, tá? Escaneia todas as portas e testa todas elas. Então é muito importante, sempre que você for fazer um scanner mais efetivo, tá? Que você tem dúvida se a máquina está ativa ou se não está ativa, utilize o traço PN, tá? Que isso vai ajudar demais o seu scanner. Certo? E tem também, por exemplo, aqui, ó, detecção do sistema operacional, tracinho O, tá? Você pode detectar, por exemplo. Mas essas outras opções, como o SS e o tracinho PN, você vai encontrar informações do seu determinado alvo, tá? Lembrando, pessoal, que encontrar informações do alvo é extremamente importante, tá? Para a gente fazer esse teste para obter, claro, informações das minhas vítimas para saber o que está, o que ela tem, o que eu posso fazer com a máquina vítima, né? Com o meu teste, tá? Faça esses testes também de portas também na sua empresa, nos computadores da empresa, certo? Nos servidores, por exemplo, para saber as portas que estão abertas, as portas que não estão abertas, porque grande parte das vulnerabilidades, dos ataques são feitos por causa de portas abertas, tá? Então utilize esse teste de uma mão de 2 vias. Uma para fazer o ataque, para conhecer como é que é feito o tipo de ataque, como também fazer o método de proteção, para você conhecer as portas dos serviços e fazer o método de proteção. Tá? Então eu vou escanear a minha máquina vítima aqui, certo? Fazendo scanner na flag, na bandeirinha de sincronização, sem o teste, tá? De ping, certo? Aí o Nmap vai começar a fazer esse teste para mim, certo? E vamos esperar para ele ter essa resposta. Aí, quando ele termina, eu tenho aqui os resultados, olha só. Tá? Ele obteve um resultado bastante parecido com aquele resultado anterior, certo? Fiz a de sincronização, que é a PN. Tá? Então o host está ativo,
Tá? É importante dizer que ele deve mostrar Nmap done, ou seja, Nmap conseguiu, está feito, em um endereço específico, tá? E o scanner levou 20 segundos. Tá? Se você tiver um scanner para saber mais de várias máquinas ao mesmo tempo, você pode usar por exemplo, que aqui eu tenho toda a minha classe, né? Como também tracinho, tá? 254. Tá? Então o que acontece? Ele vai escanear de 1 até 254, ou a faixa menor, por exemplo, né? De 100. Geralmente roteadores sem fio, por exemplo, algumas redes, raramente tem mais do que 100 computadores, em média, né? Em pequenas para médias empresas. Você pode colocar valores menores, de 100 até 200, tá? Aí ele vai fazer o scanner para você, certo? A gente pode perceber, tá? Não vou limpar a tela agora, que ele me deu duas portas aqui, tá? Podem acontecer de ter mais portas. Lembrando que você deve se atentar a 3 itens. O primeiro dele é a porta, certo? O tipo do qual é essa porta, TCP, UDP, qual o tipo de protocolo. O estado dela, importantíssimo saber o estado, se está aberto, se está filtrado, se está fechado, por exemplo. Tá? E o serviço da mesma. Tá? Porque quando eu tenho o número da porta, ela está aberta, e o nome do serviço dela, é uma informação importantíssima, porque eu já posso fazer algum tipo de pesquisa de vulnerabilidade sobre esse serviço aqui. NetBIOS-SSN, serviço de nomes, como também Microsoft DS, de pastas. Tá? Importantíssimo isso aqui. Tá? Então sempre procure identificar a porta, o estado da porta e o serviço da mesma. Tá? Se a gente for colocar em prática aí, a gente percebe que o Nmap pode trazer mais informações para a gente. Vamos repetir esse mesmo scanner usando a opção tracinho A. O tracinho A é o Advanced Banner. Tá? É como se fosse um modo mais verboso. Ele vai mostrar mais detalhes sobre esse scanner para a gente. Vou apertar aqui para cima para voltar o comando para mim. Ó, espaço tracinho A, certo? E vamos fazer um scanner utilizando o tracinho A. Tá? Que vocês vão perceber uma diferença muito grande de informações muito mais relevantes, tá? Para a gente fazer o teste. Então eu já recomendo para você, toda vez que for fazer o teste, use o traço SS, o traço PN para eliminar o ping, e o tracinho A, ou modo avançado, para ele mostrar todos os detalhes para a gente. Tá? Vocês vão perceber que o scanner vai ser totalmente diferente desse cara aqui. Tá? E vão trazer informações muito mais relevantes sobre a vítima que a gente estiver escaneando. Tá? Lembrando que se você colocar a faixa, vai demorar mais o scanner. Tá? É claro, porque o tracinho A ele costuma demorar muito pela quantidade de informações. Tá? Então, você utilizando essa opção tracinho A, colocando uma faixa muito grande de endereço, isso pode demorar muito mais. O que eu recomendo? Faça esse scanner normal, tá? O tracinho SS, com a quantidade pouca de máquinas. Tá? Ou com quantidade grande, utilizando a opção tracinho PN ou tracinho SS, tá? Diretamente. Ele vai trazer informações para você. Ou, opa, já deu o resultado aqui, mas deixa eu subir aqui e terminar. Ou, por exemplo, estou aqui, a opção SP. O Nmap-SP é só um scanner de ping. Tá? É muito rápido ele. Então você pode Nmap-SP e a faixa de endereço totalmente grande. Ele vai listar para você vários endereçamentos, com endereço MAC, etc. Sem scanner de porta, só para verificar quem está ativo. Aí você verifica quem está ativo e faz o scanner direto, utilizando o tracinho A. Tá? Então, ele terminou o tracinho A, você pode perceber uma diferença muito grande, porque o tracinho SS mostrou essa quantidade de portas, só que olha o que o tracinho A nos deu de muito mais informações. Olha só, muito mais informações. Então é muito mais interessante usar o tracinho A, tá? Ele já mostrou aqui a porta, o estado da mesma, igual no scanner anterior. Ele mostra o serviço para mim, só que tem um detalhe, ele me dá mais uma coluna, que é a versão do serviço. Tá? Então, informação extremamente importante aqui, saber a versão do serviço, que já me dá conta aqui, por exemplo, olha só, que tipo de sistema operacional que eu estou lidando, que eu tenho na vítima. Tá? Não, e também, não só aqui como serviço, como também ele já me dá aqui, running o Windows XP. Então, imediatamente eu já tenho a minha vítima para fazer o teste de intrusão, que é o Windows XP, tá? Sem conhecer a máquina propriamente dita. Tá? Fiz alguns scanners, eu estou obtendo informações sobre as suas portas, o que essa máquina está rodando, tá?
como também o tipo de sistema operacional que ela está rodando. E percebe-se que é uma máquina cliente, porque esses dois tipos de serviço aqui são serviços básicos, tá? De compartilhamento e normalmente, certo? Se eu tivesse, por exemplo, um MySQL, por exemplo, um serviço de acesso remoto na porta 3389, de área de trabalho remoto, ou acesso remoto a terminal com a opção da porta 22, por exemplo, ele está visualizando para mim, tá? Então eu já tenho aqui o sistema operacional, as portas abertas que essa máquina tem, certo? Ele me dá aqui alguns detalhes, Windows XP ou CSPAC 2 ou CSPAC 3. Nesse caso é o CSPAC 3, né? Ele acertou aqui nesse caso, tá? E eu tenho aqui alguns serviços, informações, enfim, sobre determinada máquina. Outro ponto interessante desse scanner é que ele já me dá aqui o nome da máquina, tá? Não consegui encontrar o nome do usuário, por exemplo, me deu o número MAC aqui, me dá aqui informações de nome da máquina, NetBIOS, né, que está separado pela rede também, o protocolo, e várias outras informações, então a hora de sistema, por exemplo, etc, tá? Que está sendo utilizado, tá? E no finalzinho ele ainda me dá um traceroute aqui, tá? Que é um comando para saber, tá? Para me dar aí todos os saltos que vão ser feitos até a vítima, tá? Lembrando, pessoal, como eu falei para vocês, o tracinho é importante. Eu posso utilizar também um site, tá? Da mesma forma, eu tenho um servidor web aqui, tá? Que eu posso utilizar ele para fazer o scanner, por exemplo, na minha própria máquina, certo? Como teste, não tem problema, posso escalar diretamente no servidor Apache aqui que eu tenho, tá? Nesse caso aqui ele não está ativo, mas eu posso utilizar qualquer tipo de serviço HTTP, como qualquer outro tipo de site também. Se você quiser escanear um tipo de site que você tiver, escaneie o tipo de site aí para obter as portas, etc, desse site, tá? Então a gente pode perceber que o Nmap é uma ótima ferramenta, eu recomendo você utilizar o Nmap, tá? Busque mais informações sobre o tipo de scanner e treine essas informações do Nmap, certo? Vou recapitular aqui com você a respeito do Nmap. São 3 comandos importantíssimos, tá? Que a gente tem que lembrar: Nmap -S minúsculo P maiúsculo, tá? Endereçamento. Eu posso colocar um /24 também, que é todo o endereçamento, ele vai pegar todos os endereçamentos. Máscara /24, que é até o terceiro octeto, né? Eu vou ter 254 endereços, tá? Eu posso usar também, depois que encontrar uma máquina específica, eu posso usar o tracinho S minúsculo S maiúsculo, que é o de sincronização, juntamente com o PN, tá? Para forçar o scanner, tá? Da máquina específica, certo? Fez o scanner, ok, tá? E mais detalhes ainda, eu vou usar S maiúsculo, tracinho PN, e adicionar o tracinho A e o endereçamento da vítima, para me ter mais resultados ainda. São 3 comandos muito bons, muito chaves, para você estar utilizando na rede, em qualquer rede que você for utilizar, para obter o maior número de informações, tá? Sobre as vítimas, tá? Então decorem esses comandos, tá? Principalmente esses comandos são muito interessantes para você utilizar. Você vai trocar seu endereçamento no seu caso aí, tá? Ou você pode utilizar também os sites, qualquer tipo de site ao invés do endereçamento, ou utilizar as informações do scanner passivo, detectar o endereço e utilizar o Nmap com o endereço IP do site para fazer os scanners, tá? Como também utilizar o próprio serviço HTTP. Vale lembrar também que o Nmap ele tem uma interface gráfica, se você quiser utilizar, que é o ZenMap, tá? O ZenMap. Você pode instalar também, tá? Que você vai ter um número, tá? Uma interface gráfica com mais algumas opções. Mas em tese, essas são 3 opções essenciais que vão trazer todas as informações essenciais para você conhecer o tipo da rede, que é essa questão de portas, de serviços e etc, tá? Além disso, pessoal, além do Nmap, tá? Eu vou avançar aqui os slides. Eu preparei o próprio Metasploit. O próprio Metasploit também traz informações para a gente ter aí da nossa vítima, né? Do nosso alvo, tá? Que são tipos de busca de informações ativas, tá? Vou limpar minha tela aqui, vou abrir aqui
MSF Console, que a gente viu no módulo anterior, certo? Que é o comando-chave para a gente abrir aí o Metasploit, tá? Também tem vários módulos e a gente fazer os scans, tá? Ele já abriu aqui. Eu deixei separado para você um comando aqui nos slides importantíssimo para você fazer scan, por exemplo, search, que é o comando de pesquisa, port scan, para a gente pesquisar todas as opções de módulos que usam scanners de portas, tá? Vocês podem perceber aí, ó, eu tenho alguns módulos importantíssimos, tá? Ó, sincronização aqui novamente, eu posso fazer a sincronização, ó, escanear somente portas diretamente, tá? E vários outros scanners, certo? Eu preparei aqui alguns módulos para a gente estar utilizando, ó, o port scan, utilizando a flag de sincronização. Vamos fazer como é que o comando é use espaço auxiliar, como a gente viu no módulo anterior, scanner, port scan, tá? Sincronização. Vou dar um enter aqui, ok. A gente viu no módulo anterior que eu uso a opção show options. Vou mostrar as opções desse módulo. Eu tenho aqui a de necessária, tá? Que não está setado ainda, tá? Que essa é a máquina remota, host remoto, certo? Não está setado, que eu preciso setar de acordo com o CIDR, certo? Que é a entidade de roteamento e de endereçamentos, tá? Que é o endereçamento das classes. Então eu vou setar aqui, ó, a R host e o meu alvo, a minha vítima, que eu quero que ele faça esse scan. Vou dar um enter, vou conferir se está tudo ok, show options, ele já aparece aqui, certo? Como resultado. E outro ponto importantíssimo são as threads. As threads, para quem não conhece, é voltar aos sistemas operacionais. Quanto mais thread você está utilizando, mais conexões você vai criar, tá? Por exemplo, se eu vou fazer um scanner com uma quantidade enorme de máquinas, por exemplo, tá? Eu quero ter resultados mais rápidos, aí você aumenta o número de threads, tá? Eu vou setar minhas threads aqui, por exemplo, para 10, tá? Você pode alterar aí de acordo com a sua máquina, o resultado que você quer bem mais rápido. Eu vou fazer só 10, você pode colocar 50, por exemplo, a quantidade que você quiser, tá? O número de portas de 1 até 10 mil, você pode especificar também, todas as portas, por exemplo. Vai lembrar que esse número aqui está ótimo, porque as portas utilizadas geralmente por serviços estão dentro dessas faixas aqui, pessoal, tá? Se eu tenho a porta de 1 até 1024, são portas registradas que usam a maioria dos serviços de comunicação em uma rede local. Tá? 80, por exemplo, 22, 25, e-mail, 110, 995, etc. Então, e de 1 até 1024 eu tenho portas de comunicação registradas, né? Onde eu tenho várias informações, tá? Sobre esse tipo de porta bem comum. Então, está um número ótimo aqui de portas que você pode estar utilizando. Então, setado aí as portas, certo? A máquina vítima, certo? O alvo, eu uso o comando run, certo? Ele vai executar o escaneamento de portas, respectivamente, nessa vítima aí, tá? E agora a gente aguarda para ele mostrar o resultado. Vai ser um resultado bastante parecido com o resultado do Animap, tá? A gente está vendo aqui algumas formas de buscas de informações, tá? Eu estou mostrando o direto do Metasploit, tá? Porque pode ficar mais interessante, porque você vai explorar, vai fazer a execução do exploit dentro do Metasploit, então já é bacana a gente utilizar o scanner de porta dentro do próprio Metasploit, tá? Aí você já manda bala, tá? Dentro do Metasploit todos os módulos de uma vez só. Mas você pode utilizar o Nmap também como ferramenta, com NBT Scan, por exemplo, Net Discover, enfim, algumas ferramentas voltadas na rede. Quanto mais informações você tiver, tá? Ferramentas para isso, melhor ainda. O GitHub tem várias ferramentas que você pode estar baixando para fazer alguns testes de escaneamento de rede também, e etc. Tá? E a gente está dando esses exemplos aqui porque são exemplos importantíssimos, são exemplos bastante completos, onde vai ter muitas e muitas informações. Caso você tenha algum outro scanner que você queira acrescentar, você pode comentar aí embaixo nos vídeos das aulas. Eu tenho um campo aí embaixo onde você pode comentar, tá? Tirar sua dúvida, por exemplo, do tipo de ferramenta você pode estar utilizando, que você ouviu falar, por exemplo, você pode colocar aí como comentário para a gente estar respondendo aí que tipo de ferramenta que é essa, que a gente está conhecendo também, tá? Então ele está
fazendo aqui o scanner, tá? Ele é um pouco mais demorado porque é um scanner bastante completo, mais minucioso, tá? Bem mais detalhista sobre isso e vai visualizar para mim. Então vamos esperar aí para ter o resultado desse scanner. Certo? Eu interrompi o scanner aqui, tá? Porque demora muito, mas eu já tive os dois resultados esperados aqui. Tem a porta 139 e a porta 445, tá? Conforme o scanner feito pelo Nmap, tá? Feito o scanner de sincronização, eu faço o scanner de TCP da mesma forma, tá? Tá aqui o Show Options, eu uso o modo auxiliar, scanner port scanner TCP, ao invés do de sincronização, tá? E o que você vai fazer? Vai colocar, setar o RHz 107 e a quantidade de threads que você quer que ele faça o scanner. Aí você roda, tá? E espera o resultado, tá? Ele vai trazer os mesmos resultados do scanner anterior com as mesmas portas, tá? Então vamos aguardar para ele visualizar as informações para a gente. Aí os resultados, eu já posso obter os resultados aqui. Eu percebo, tá, que a minha vítima 107 já contém as portas 1, 3, 9 e 4, 4, 5 novamente. Então eu tenho a listagem de portas, tá? Como eu já sei que essa já é a minha listagem de portas, já que as únicas portas abertas, eu vou dar Ctrl C aqui para cancelar, tá? Mas eu consegui o meu objetivo aqui, foi essas portas. Tá? Quando você tiver mais tempo, você deixa esse módulo rolando, sendo executado, ou rolando, né? Como você quiser chamar, tá? Até ele finalizar, tá? Mas eu já sei que já tem essas duas portas, tá? Outro exemplo, eu posso utilizar serviços, escanear diretamente serviços, por exemplo, olha só, o CMB, que é compartilhamento de arquivos, tá? Diretamente também, que é um Serve Message Block, um compartilhamento de arquivos simples, tá? Entre máquinas, por exemplo, que está aqui, use scan SMB version, tá? Eu vou usar ele aqui, auxiliar, scanner, certo? SMB version, já é um cara diferente, está aqui, version, eu tenho vários, né? Voltado para SMB version, eu faço um teste só para o tipo de versão que tem do SMB. Vou dar o comando info aqui para a gente conhecer mais esse cara, ó. Tá aí, ó, SMB version detection, auxiliar scanner, localização, a licença, onde ele vai ter as informações que são necessárias aqui. Por exemplo, eu tenho os hosts aqui, por exemplo. Enfim, agora só setar aqui o RHz, tá? 10.0.0.107, ok? E dar um show off novamente para dar uma conferida. Pronto, tá aqui. Eu só preciso do hosts, tá? E o número da threads. Vamos setar os threads também, botar 50 threads, ok? E executar, tá? E esperar o resultado. Vocês percebem que foi bem mais rápido. Esse scanner, ele já me deu aqui, ó, uma informação importantíssima. Ele me disse que o serviço de compartilhamento de arquivo está rodando na máquina, na porta 445, tá? No Windows XP Spec 3. Então ele já me especificou aqui o que eu já tinha comunicado para vocês que o Nmap tinha feito. Ele já me deu aqui Spec 3, ok, direto, tá? Com o nome da máquina também. O nome da minha máquina é vítima mesmo, tá? Escaneamento completo, o módulo auxiliar completo. E essas são as duas informações que ele deve mostrar para você, tá? Na conclusão de qualquer módulo auxiliar. Ok, concluído, tive resultados aqui, então eu sei que essa vítima ela tem compartilhamento de arquivos ativado, tá? Mas lá na frente, nos módulos posteriores, quando estiver fazendo os testes propriamente dito, tá? Essa informação aqui é extremamente valiosa, porque eu tenho aí já diretamente a informação de que já tem pastas compartilhadas. Eu posso verificar pastas compartilhadas, por exemplo, nessa máquina, tá? E assim por diante, tá? Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente viu os módulos de obter informações, certo? Como o módulo, o aplicativo Nmap, certo? A ferramenta Nmap, como também a ferramenta Metasploit. Você tem duas ferramentas aí super ativas, tá? Importantíssimas para fazer vários tipos de scans e obter os melhores resultados, tá? E a gente separou essas duas ferramentas, que são ótimas ferramentas. E vale lembrar que no caso do Metasploit, nesse último momento, eu tenho muitas outras ferramentas também,
dentro do Metasploit, como de HTTP, FTP, por exemplo, vários, tá? É só você colocar Search Port Scan, por exemplo, ele vai listar para você os tipos de scanner que ele pode fazer, tá? Ou você pode pensar Search Scanner, por exemplo, tá? Search Scanner, ele vai visualizar para você todos os scanners que você pode estar utilizando o Metasploit, tá? A minha recomendação são duas: você usar o Nmap, certo? Utilizando ou testando outras opções para obter o maior número de informações. Lembrando que essas duas que foram exemplificadas nesse módulo são especiais, como também o Metasploit, tá? Entre os dois, a gente recomenda o Nmap, é mais completo, é mais rápido, como você viu, tá? E no caso extra, por ter algumas informações a mais, você pode utilizar o Metasploit, certo, pessoal? Então, fica nessa aula desse módulo 4 para você escanear muito, tá? Obter um maior número de informações possíveis das vítimas, tá? Principalmente o número de portas, serviços, tá? Se estão ativos, se estão abertos ou não, tá? Para que no próximo módulo a gente passe a buscar, a usar o Meterpreter, tá? E o interpretador, certo? Lembrando que, além desse módulo que a gente viu hoje de busca de informações, eu vou ter outro módulo que é busca de vulnerabilidade, ou busca de vulnerabilidades, que é o nosso próximo módulo. Nesse módulo ali, pessoal, é importantíssimo, tá? Além, como eu já tenho as informações, eu vou aprofundar essas informações, ou seja, vou procurar vulnerabilidades, fraquezas nessas informações que eu tive, tá? Assim, para possível posteriormente eu usar o interpretador e, claro, utilizar a técnica de intrusão. Então, pessoal, esse foi o módulo 4, busca de informações. Até o próximo módulo de busca de vulnerabilidade, pessoal.